Bom, galera, Calor Nostalgia de novo, me dando a oportunidade de deixar a minha opinião sobre alguns acontecimentos recentes do Brasil. Então, Covid, governo, passeata, briga, vaidade. Tudo está acontecendo em 2020, por incrível que pareça. O ano que todo mundo pensou que ia ser o ano da mudança. Muitos planos que o pessoal estava fazendo aí, ou não está fazendo, deixou de fazer, não tem mais como fazer. Um ano praticamente perdido esse de 2020. Aí a gente fica aqui meio que perdido nesse caos. Aí você vê os noticiários, vê um bando de pessoas malucas pedindo a volta do regime militar. Aí você dá risada. Pô, da regime militar, meu. Esses caras tão doidos, pirados. Regime militar, meu. Isso aí é só em cabeça de doido, sei lá. É o momento que a gente tá vivendo. Pessoas querendo uma coisa que não tem nem noção do que é. Não sabe o que aconteceu, como foi, o que é um regime militar. Só procurar saber, estudar como o Gênio estava falando, procurar saber o que é regime militar. Regime militar que os nossos artistas tinham que mudar do país para não ser presos, torturados, mortos. Os jornalistas não tinham liberdade de expressão, não podia contar a verdade. Ele só mascarava as coisas, só colocava o que realmente importava pro governo. Aí você vê um bando de maluco e pedindo isso, cara, O brasileiro tem a memória muito curta mesmo, sabe? Estão vivendo um momento. É uma, uma coisa que a gente fica assim, perplexo que quando você vê que uma coisa que está acontecendo, essa pandemia, no Brasil, está perdendo para uma questão de vaidade política. É o que você mais vê agora no noticiário, não é mais a Covid, deixou de ser importante aqui no Brasil. Aí você vê briga política, o partido brigando por causa disso, presidente trocando de segurança pública toda hora porque está investigando tal pessoa, pessoa X, e deixando uma coisa mais grave de lado, que é a pandemia, cara. É inaceitável para qualquer tipo de brasileiro coerente, para brasileiro que pensa. Porque aí, cara, como a metade da população tá em quarentena, uma pessoa leiga aí, desculpa o palavreado, assiste televisão e vê que o presidente tira tal pessoa por causa disso, cara. A gente fica como? Fica indignado. O Brasil é maior que qualquer partido político. É maior que isso. Já já tá com o nome sujo. Tem Brasil, desculpa, tem país vizinho que tá com medo do Brasil. Estão tendo restrições do Brasil. Imagina uma coisa dessa, cara. Porque a pessoa vê, a gente pede, a saúde pede o isolamento. O presidente, com um mau exemplo, faz passeata. Cara, o brasileiro fica como? Fica indignado com isso, tá? Aí quando uma pessoa coerente da saúde, sei lá, de qualquer outro órgão, tenta fazer alguma coisa, é taxado. Eles são errados. Mas ninguém vê que essa pessoa que está nessa passeata pode estar infectado com o vírus. Talvez ele não sinta nada, mas e quando ele entra na casa dele? Os parentes próximos, amigos? E aí? Não sabe?
Uma pessoa pode morrer, uma pessoa idosa que mora, é uma questão de consciência, sabe? Então, pessoas ficam brigando, vaidade, sabe? Tem hora que o ego tem que deixar um pouco de lado e pensar no Brasil, cara. Não adianta a gente ficar aqui agora martelando isso, falando que tem que votar corretamente nas próximas eleições, que não vai mudar, cara. Não vai mudar. Eu sou brasileiro, tenho uma esperança sempre, nunca vou deixar de ter. Mas é o que eu penso. A pessoa pode ser votada, um novo candidato, sabe? Que o tempo corrompe ele, sabe? As pessoas que estão lá dentro corrompe e acaba isso que está acontecendo. Coloca quem quer, coloca quem é mais próximo. Então a gente tem que deixar o ego de lado e pensar no Brasil. Vestir a camisa do Brasil, lutar pelo Brasil. Não adianta falar que tá lutando pelo Brasil e fazendo esse monte de, de, de besteira, atrocidade, na verdade, porque quando os ministérios começam a brigar com o presidente por causa de certos assuntos, que um fala que é para manter a quarentena, o outro fala que não, uma gripezinha. Aí uma emissora também começa a brigar, começa a criticar o jeito que um político coloca a máscara, o jeito que tem que se comportar. Não, tá errado, cara. Tem que se unir todo mundo, sabe? Tem que se unir. Aí você lê uma notícia que a Nova Zelândia é um exemplo um exemplo de cidadania, que lá tá sendo controlada a pandemia. Claro que é um país muito menor, quase do tamanho de São Paulo. Mas é o que eu te falo. Se todo mundo se ir à risca, sabe? Sair de casa essencial, a gente consegue dar uma baixada nesse pico. Não consegue resolver o caso todo, mas a gente consegue dar uma segurada. Porque não adianta falar que o pico é em maio, que não é, cara. Não é. A gente não pode enganar ninguém. A situação tá ficando difícil para todo mundo. Para quem não trabalha, quem não consegue trabalhar por causa disso. Tá na hora da gente pensar coletivo, pensar no bem do Brasil. Deixar como eu repito, vaidade. Que a partir do momento que um assunto toma o lugar de outro, de menos importância, qual a esperança que você vai ter? Eu lembro que um tempo atrás, na Venezuela, estava tendo muitos problemas. A economia estava caindo. Aí tinha gente que brincava que o Brasil ia se transformar numa Venezuela. Na verdade, a Venezuela escutando isso, parece, não, a gente não quer se transformar no Brasil. O Brasil tinha que dar um exemplo bem dado. Não deixar acontecer isso. Imprensa brigando com o governo brigando com a imprensa. Coisas mais importantes sendo deixadas de lado. Parar de pensar só no eu, no agora. Pensar num todo. Quando a gente começar a ter essa consciência que o Brasil é mais importante que qualquer partido político, a gente consegue movimentar um pouco, sabe? O Brasil é rico, o Brasil tem capacidade. A gente começar a pensar dessa forma, a gente consegue mudar as coisas. Primeiro passo é a mudança de pensamento. Pensar no Brasil primeiro. É isso aí, galera. Obrigado mais uma vez. Se inscreva no canal aí, Calor Nostalgia. Estou sempre aí para dar minha opinião. Abraço.